tudo bem? Meu nome é Thaís Jurema, nós estamos aqui no canal de TJ e no Inteligência Jurídica é isso. E nessa semana a gente tem uma programação extremamente especial para você. Nós falaremos de alguns aspectos do direito imobiliário. Então, o intuito aqui do nosso canal é a gente dar algumas dicas práticas com relação aos temas da semana. E o tema dessa semana é direito imobiliário. Inclusive, amanhã nós teremos uma live com uma pessoa especialista no tema, que é a doutora Camila Campos, que vai tratar de aspectos importantes do direito imobiliário e desse dia a dia com relação ao direito imobiliário. Mas vamos começar hoje falando de realização de sonhos. Então, quando a gente compra um imóvel, em especial o nosso primeiro imóvel, na verdade é a grande realização de um sonho. E o que acontece? Muitas das vezes, com o intuito de a gente conseguir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonhou, a gente acaba não se dando conta de algumas situações de suma importância para a aquisição de um imóvel. Então, muitas das vezes a gente fala, poxa, ou é uma grande construtora, ou parece ser um grande negócio, e você acaba não tomando as cautelas necessárias com relação à análise desse contrato, ou em especial, com relação à análise de quem está te vendendo. Então, hoje eu vou dar uma dica com relação às certidões. Então, todas as vezes que você vai adquirir um imóvel de uma pessoa, é muito importante você primeiro verificar se esse imóvel está efetivamente no nome daquela pessoa. Como é que eu vejo isso? Através da certidão da matrícula do imóvel. Então, você tem que solicitar para a pessoa que está te vendendo a matrícula atualizada do imóvel, pensando que essa certidão não deve ter mais que 30 dias, então tem que ser algo atual. E lá você vai verificar se aquele imóvel é mesmo o que você está adquirindo e ainda se aquele imóvel está no nome de quem está te vendendo. Isso é muito, muito importante, não é? Outro ponto muito importante, dentro ainda dessa matrícula do imóvel, se não tem registro de penhora desse bem. Isso quer dizer o quê? Que ele está garantindo uma outra dívida. Então, é muito importante você analisar e caso você não tenha condição de fazer isso pessoalmente, contrate um profissional para que faça esta análise. Além da questão da certidão da matrícula do imóvel, é muito importante você ter as certidões pessoais, ou seja, verificar se essa pessoa está sofrendo algum processo, seja civil, criminal, trabalhista, tributário. E aí você tem uma série de certidões a ser solicitada e a ser entregue pelo vendedor a você, para verificar se não consta nada, se o nome dele não está no Serasa, no SPC, ou seja, se ele não é um devedor ou ainda há processo em tramitação. Por que isso? Porque, mas não teve sentença ainda, não tem nada decidido, ele pode ganhar ação. Pode. Ele pode ganhar ação, mas também ele pode perder essa ação. E como ele vendeu o imóvel no curso do processo, pode ser considerado uma fraude ou um esvaziamento de patrimônio. Então é muito importante que você fuja dessa situação, uma vez que você está realizando um sonho, e não é interessante você fazer com que esse sonho corra riscos, não é? Então é muito importante a gente poder minimizar os riscos. Essa questão ainda com relação a essas certidões para analisar se a pessoa é devedora ou virá a ser devedora em virtude de um processo em tramitação, também você deve analisar se essa pessoa é empresário ou não, tá? Então, ele pode até declarar que ele não é empresário, mas hoje com a questão da internet, do Google, há muito mais facilidade
facilidade de a gente procurar se essa pessoa está falando a verdade ou não. Por que isso? Porque se ele for empresário, ele também deverá apresentar as certidões da empresa dele. Porque num caso, por exemplo, de uma dívida trabalhista, ele responde pessoalmente com os seus bens. E esse bem que você está adquirindo pode ter um problema, não com relação ao vendedor direto, mas sim com relação à empresa dele, e pode vir a ser penhorado depois, enquanto você já, inclusive, está morando no imóvel, já passou a propriedade do imóvel para você. Então, veja, olhe bem, preste bem atenção com essa situação. Se o vendedor for empresário, você deve tomar cuidados especiais com relação a débitos trabalhistas, com um rigor maior, puxando também as certidões desta empresa, em especial com relação a débitos trabalhistas. Ainda pensando aí nessa primeira dica, nessa primeira análise dessa realização de sonho, não é? É muito importante que você verifique se há realmente regularização daquele imóvel. E ainda, se aquele imóvel, se ele está situado num condomínio, se aquela unidade tem débitos, tá? Então, se ela tá devendo lá o condomínio, enfim, né? Porque o imóvel responde pela dívida, tá? Então, a dívida ela vai transferir do proprietário anterior para o proprietário atual, sendo que quem deve pagar é o proprietário atual, em que pese quem tenha gerado essa dívida tenha sido o proprietário anterior. Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Esse mesmo cuidado, com essa mesma dinâmica de responsabilidade do proprietário atual por débito passado, também se refere ao IPTU. Então, o IPTU também deve ser arcado pelo proprietário atual, por mais que tenha sido gerado a dívida em período anterior à propriedade. É claro que depois você vai poder entrar com uma ação de regresso, mas a prefeitura poderá te executar, o condomínio poderá te executar, você vai ter que responder, você vai ter que pagar, porque se caso você não pague, o seu imóvel pode vir a leilão e você perdeu o imóvel, tá? Além dessa situação, e é coisa que praticamente ninguém vê, então quando você vai comprar um imóvel, geralmente você está lá assessorado por um consultor, né? Por um corretor de imóvel, e ele vai puxar todas as certidões, vai puxar certidões de quem está vendendo. Lembra que é importante ver se ele é empresário ou não. E vai puxar certidões também com relação ao imóvel, para ver se tem débito daquela unidade de condomínio, se tem débito daquela unidade de PTU. Só que quando nós estamos falando num imóvel situado em um condomínio, a dívida do condomínio também pode ser rateada. Dívida do condomínio, ou seja, com relação às áreas comuns, enfim, aos prestadores de serviço e etc., também pode ser rateada entre os condôminos, mesmo dívidas pretéritas. Então, quem vai responder é o condômino atual. E é uma coisa que praticamente ninguém faz, verificar se o condomínio tem dívida. Se o condomínio tem ação trabalhista. Por que isso? Porque se o condomínio tiver, amanhã você pode estar pagando por um débito que na verdade foi gerado lá atrás. E aí vai ser rateado com os condôminos atuais. Então, cuidado. Então, resumindo, verifique a propriedade do imóvel. Verifique se o vendedor ele é empresário ou não. Puxe todas as certidões, não é? Verifique se há débito condominial, se há débito de PTU e ainda se o condomínio possui débito, não é? Então é muito importante, é muito legal a gente realizar um sonho, mas a gente tem que ter cautela para que a gente não tenha prejuízo com a realização desse sonho. Eu espero você amanhã na nossa live com a doutora Camila Campos. Tchau, tchau, gente!
siga a gente no nosso canal, se inscreve aí.